Boa tarde, quem nos ouve, quem nos assiste, mais um programa das reformas de estruturança aqui no nosso canal da FENACOM. Hoje, novamente, com o Felipe Salto, diretor responsável pela implantação do IFE, né, do Instituto Fiscal Independente do Senado. Então, obrigado, Felipe, por estar aqui conosco, para tratar de tema tão importante, né, no momento de dificuldade que o Brasil está passando, né, a questão, assim, a questão do teto, que não está sendo respeitado, a questão da tributação da reforma tributária, que também não encaminha, não anda, né? Tanto do imposto de renda como a dos tributos indiretos, e a inflação, agora solta, cada vez mais alta, quer dizer, voltando um problema crônico que tínhamos no passado, que teoricamente estava mais ou menos resolvido, está voltando a tomar força aqui novamente no nosso país. Eu queria ver um pouquinho de você, dentro todas essas questões, aí, como é que você está enxergando, né, a questão, essa conjuntura, tudo que virá para o próximo ano, um ano eleitoral, um ano que será um ano sem muito trabalho no Congresso, imagino, porque estarão todos trabalhando nas suas bases, né? Isso, infelizmente, é assim que funcionam as coisas. E desse ano 2021 já caminhando para o recesso parlamentar, com menos de 60 dias. Então, se você puder comandar conosco, eu te agradeço, Felipe. Obrigado por estar aqui conosco. Bom, Sérgio, cumprimentá-lo, agradecer pelo convite da FENACOM, prazer participar com vocês dessa discussão. Olha, nós na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, temos visto um cenário de turbulências, né? Quer dizer, as medidas que foram anunciadas na semana passada, no âmbito da PEC dos precatórios, a mudança no teto de gastos, o calote nos precatórios, essas coisas produzem aumento do risco, o aumento do risco leva a um aumento da taxa de juros, que já é precificado pelo mercado, e, obviamente, piores perspectivas de crescimento para 2022. Então, o que essas medidas trazem, na prática, é uma mudança retroativa do cálculo do teto de gastos, que vai abrir um espaço de 47,5 bilhões de reais, e, de outro lado, a mudança nos precatórios vai permitir pagar apenas um volume menor do que está previsto no projeto de lei orçamentária anual dos 89,1 bilhões, jogando para frente 47,4 bilhões de gastos que deveriam ser pagos no ano que vem. Ou seja, você abre aí um espaço de 94,9 bilhões. É claro que nem tudo isso vai ser do Executivo, e também uma parte vai para o programa Auxílio Brasil e para o auxílio temporário que está sendo criado, mas vai sobrar ainda um volume grande de recursos que provavelmente servirá para aumento de emendas, né? Emendas de relator geral ao orçamento, o que é bastante preocupante, porque uma série de gastos pulverizados que podem acabar acontecendo. Do ponto de vista fiscal, nós vamos ter provavelmente uma piora da trajetória da dívida, que vinha sendo influenciada pelo aumento da inflação. A gente sabe que quando a inflação sobe, o produto interno bruto, o PIB nominal, aumenta, porque os preços aumentam, né? Não é um ganho real de economia, mas o PIB em reais aumenta. E aí a dívida sobre o PIB diminui. Esse movimento, que vinha desde março até agosto, provavelmente já vai se interromper nos próximos meses em razão do aumento dos juros. Quer dizer, nós vamos ter uma piora fiscal, o abandono do teto de gastos também abala a credibilidade da política fiscal, prejudica a responsabilidade fiscal e, certamente, o crescimento econômico no ano que vem será baixo. Então, é um quadro geral negativo. Nós temos alertado na IFE já há bastante tempo sobre o risco de mudanças no teto. Em setembro do ano passado, nós publicamos um documento assinado pelos membros do Conselho Diretor e mostrando justamente o que aconteceria se houvesse uma continuidade daquela intenção que já aparecia ali de mudar o teto de gastos. Para a gente ter claro, o teto é uma âncora, é uma espécie de âncora, e agora essa âncora foi
alçada, foi levantada no meio da tempestade. Então, o barco, como disse o José Márcio Camargo, economista, num artigo recente para o Estadão, é isso, o barco está à deriva, né? Então, é esse sentimento que perpassa todos os movimentos de mercado, que pressiona a taxa de câmbio, os juros, e acaba prejudicando o curso da economia. Pois é, Felipe, e tudo isso, você trouxe um cenário de grandes dificuldades que a gente terá ainda no ano que vem, né? Infelizmente, e um descrédito, né? Especialmente, imagino, dos investidores, né? Já estava muito difícil com o próprio projeto de reforma tributária, né? Especialmente a do imposto de renda, as mudanças colocadas nesse projeto, que trouxe assim, um descontentamento muito grande no meio empresarial e dos investidores também. Então, isso faz com que o Brasil comece a deixar de ser um país atrativo para investimentos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso em relação a essas questões todas e também com a perspectiva, talvez, de uma aprovação aí da cobrança dos dividendos, enfim, dessa proposta do imposto de renda que está aí e do jeito que passar também vai desestimular ainda mais as empresas que estão no nosso mercado. Olha, da forma como foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2337, que é a reforma do imposto de renda, do ponto de vista fiscal é ruim, porque ele pode produzir, segundo a nota técnica número 49 da IFE, que foi publicada e até fizemos uma versão atualizada, um rombo fiscal de 15 a 20 bilhões no ano normal, que seria 2023. 2022, o rombo seria maior porque as empresas, na presença dessa nova tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, provavelmente antecipariam a distribuição, uma boa parte dela, para 2021 ainda. Então, isso prejudicaria ainda mais a arrecadação em 22. Agora, o que me preocupa nisso, e o Senado agora está discutindo o projeto e tal, é que a redução da alíquota de RPJ, e aqui falando do ponto de vista estritamente fiscal, combinada com essa alíquota de 15% nos lucros e dividendos e a faixa de isenção do IRPF que vai aumentar, isso não vai parar de pé. Você vai ter um resultado para o erário que vai ser negativo. No caso da tributação de lucros e dividendos, uma série de exceções. O Simples Nacional fica fora, as empresas do lucro presumido que faturam até 4,8 milhões por ano ficariam de fora, e isso vai gerar um incentivo ao fatiamento de empresas, né? Você tem uma empresa que fatura 9 milhões, você vai dividir em duas, provavelmente para fugir dessa tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Então, o desenho é ruim, a forma como está sendo discutido, foi discutido na Câmara, também foi muito apressada, você não teve o debate técnico necessário, ainda que eu acho que nós precisamos, sim, de uma reforma tributária. Agora, como sempre diz o ex-secretário da Fazenda, Everardo Maciel, secretário da Receita Federal, a gente precisa saber reforma para quê, né? Se é para simplificar, se é para aumentar a arrecadação, qual é o objetivo? Nós temos, além da reforma do imposto de renda, que está sendo discutida no Senado, e me parece que não vai haver espaço, né, para avançar com um projeto que ainda é bastante polêmico, num curto espaço de tempo que nós temos até as eleições do ano que vem, mas tem também a PEC 45, a PEC 110 no Senado, o relatório também vai na direção de unificar impostos, né, o ISS, o ICMS, o PIS, COFINS e o IPI, e criando impostos seletivos. Então, é uma reforma que vai na direção de simplificar, de tentar melhorar o ambiente de negócios e de produzir maior crescimento econômico. Agora, todas essas questões precisam ser debatidas de uma maneira muito profunda, né? São temas técnicos, áridos, e eu acho que todo esse momento agora de mudança do teto de gastos, de liberação de despesas em ano eleitoral, tudo isso vai um pouco na direção contrária. Quer dizer, a gente vê, na verdade, o governo tomando um rumo de tentar resolver o curtíssimo prazo, quer dizer, aumentar o auxílio, que eu acho até necessário, o Bolsa Família, ainda que eu discorde dessa mudança para o Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil é um conjunto de 9 benefícios que vai substituir o Bolsa Família, um programa consagrado, né? Mas, de todo modo, o aumento das transferências me parece adequado. O que não é adequado é fazer isso mudando o teto. Nós mostramos no relatório de acompanhamento fiscal
de outubro, que foi veiculado na semana passada, que seria possível fazer isso sem mudar o teto de gastos, aumentar esses gastos sociais. Só que, para isso, não teria espaço para emendas de relator geral, teria que cortar despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias, e, claro, se fosse possível, cortar também, abrir espaço nas emendas parlamentares. Nesse momento de crise, é natural que uma parte das emendas fosse direcionada para gastos sociais, emergenciais. Mas, como nós estamos vendo, nada disso aconteceu. O que vai acontecer no ano que vem é manter tudo que estava previsto, mais um espaço fiscal grande, que vai piorar o déficit, a dívida, e vai trazer turbulências, vai trazer problemas para quem vencer as eleições para 2023. O trabalho de reconstrução vai ser muito árduo, vai ser muito grande. Eu não tenho dúvida disso. Então, nós teremos, com certeza, um 2022 de muita dificuldade, né? Um ano eleitoral, quer dizer, se já existe essa dinâmica de acordos, né, no Congresso Nacional, a tendência é aumentar ainda mais, né, por conta das eleições no ano que vem, né? Então, isso é que, de fato, que é onde eles dão os privilégios, onde eles dão o caminho, o direcionamento dessas verbas, que é, na minha opinião, realmente é um absurdo isso, e que atrapalha a vida, enfim, do brasileiro, de todos nós, né? Especialmente da população mais carente, que tem maiores necessidades, que vai sofrer muito mais, né? Indiretamente, pelo aumento do preço dos produtos e tudo mais, deixarão de consumir muitas coisas e aqueles continuarão consumindo com um custo maior, né? Isso é uma dificuldade muito grande, e a gente vê esse fim de ano, início do ano que vem, com muita dificuldade, como você bem colocou. Eu concordo com você, acho que a reforma tributária ela é importante, é necessária, mas com essa análise necessária para que a gente possa fazer evidente que a gente nunca vai conseguir atender a todos, né, a toda a classe, toda a classe da brasileira, a todos os segmentos econômicos, mas nós temos que tentar atender a maioria, de certa forma, né, e mostrar firmeza nos propósitos, né, senão gera essa dificuldade, gera esse descontentamento, essa desconfiança, que infelizmente é muito grande, isso é mal visto, especialmente pelos maiores investidores, aqueles que apostam e põem dinheiro no país, né? Como é que você está enxergando isso? Você acha que que vem ninguém vai botar dinheiro no Brasil, os de fora, ou se vão botar, vai ser um dinheiro especulativo? Como é que você está olhando e percebendo essas questões? Olha, nós temos a sorte de ter um balanço de pagamentos, as contas externas, relativamente equilibradas, né? Então, a gente tem também um número grande, um valor grande de reservas internacionais. Quando a gente compara com crises que o Brasil já viveu nos anos 80, em que a dívida pública dependia do financiamento externo, hoje, então, tinha um risco de insolvência do Estado brasileiro naquelas crises dos anos 80, isso agora é diferente, né? Agora, na margem, o que vai acontecer é que o dinheiro que entra é de pior qualidade, né? Vem atrás do aumento do juro. Não é um recurso que vem, provavelmente, para investimentos em infraestrutura, em projetos na economia real. Então, provavelmente, nós vamos sofrer isso nos próximos meses e no próximo ano. Agora, o Brasil tem uma vantagem, que é o fato que eu mencionei, que é as contas externas relativamente bem, né? Então, isso, nesse momento, ajuda, mas o aumento dos juros, a questão da inflação, que está resistindo a diminuir, o câmbio também, que está numa volatilidade muito grande, essas coisas afastam a decisão do investidor, porque instabilidade é risco, e o risco é precificado, seja num projeto para a economia real, seja num ativo financeiro. É claro que eu não vejo hoje um quadro de insolvência do Estado brasileiro, mas eu vejo um quadro de aumento de endividamento. O gasto com juros já está aumentando, né? Se a gente pegar o dado de agosto, a despesa com juros aumentou 36% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Também a taxa média, o custo médio da dívida está aumentando já há vários meses seguidos. Isso significa para o cidadão comum que nós vamos ter um quadro em que juros mais altos vão desestimular a atividade econômica, porque o canal do crédito faz o seu efeito, encarece a decisão de consumir, encarece a decisão de investir, e aí o crescimento econômico menor vai representar empregos menores,
empregos de pior qualidade. Então, quem acaba pagando a fatura disso, dessa crise, é o mais pobre, é aquele que depende mais do Estado, né? Essa situação, ela pode ser revertida? Pode. Eu acho que nós temos possibilidades de, no médio prazo, reverter isso. Agora, é claro que a mudança de regras do jogo que está acontecendo nesse momento, no teto de gastos, que era uma âncora importante, na questão dos precatórios, que podem ensejar discussões sobre outras despesas obrigatórias que venham eventualmente a não ser pagas, tudo isso cria um quadro difícil, mas o Brasil tem caminhos para poder voltar a crescer. O aumento das exportações, melhorar os nossos acordos comerciais, o acordo Mercosul-União Europeia, que tem uma possibilidade grande de trazer vantagens para nós, o tratamento da questão ambiental, que nós precisamos resgatar a visão que o país tinha lá fora, de cuidado nessa matéria, de cuidado com a Amazônia. Hoje isso entra com peso na decisão do investidor estrangeiro muito grande, talvez igual ao das questões econômicas. Como o Brasil está lidando com a questão ambiental, toda essa agenda ESG, que é a agenda de sustentabilidade. Isso agora, quem está fora disso, vai ficar à margem do mercado internacional. Então, o Brasil precisa se recolocar para deixar de ser um pária nessa matéria, deixar de ser um pária quando se trata de política externa. Esse é um eixo importante para voltar a crescer. Até, claro, que nós precisamos também ampliar os investimentos em infraestrutura. Você veja que os dados da Abdib, por exemplo, do Igor Rocha, economista da Abdib, mostram que o que nós estamos investindo em termos reais não substitui sequer a depreciação dos ativos investidos no passado. Então, isso inclui setor público e privado. Quer dizer, nós estamos, então, com um ambiente que não motiva o investimento privado suficientemente. Os instrumentos que o Estado brasileiro tem para fazer isso, como o BNDES, também não estão conseguindo cumprir o seu papel. Então, há um desafio grande pela frente, né? A gente precisa ser realista ou pessimista no diagnóstico, mas, de certo modo, otimista na ação, pensando que, a partir de 2023, talvez se consiga reconstituir também uma política econômica, fiscal e de investimentos adequada para os desafios de crescimento econômico no Brasil. Você tem toda a razão. Eu acho que o caminho é esse mesmo. O Brasil é uma potência por si só, né? Quer dizer, é um país maravilhoso, rico, né? Na sua população, rico nas terras, um país que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem nada. Quer dizer, com pequenos ajustes a gente consegue realmente dar uma virada nessa trajetória aí que a gente está com essa perspectiva não tão otimista aí para esse final de ano e para o ano que vem, que é um ano eleitoral, né? Mas você tem toda a razão. Acho que o Brasil realmente mexendo em algumas coisas, algumas peças, especialmente no mercado externo, né? Com relação, você colocou bem, a sustentabilidade, não, o ESG, que hoje que é uma chancela importante no mundo todo mundo está de olho nisso, que às vezes os países hoje, especialmente os países do primeiro mundo, estão olhando isso com muito critério, e o Brasil tem toda a condição de estar nesse meio, porque é um país que tem, apesar da campanha negativa que foi feita ultimamente, né? Pelo próprio governo, né? Não soube ter essa habilidade de mostrar o que se faz no país. É um país que sempre teve cuidado e critério com o meio ambiente. Então, eu acho que a gente pode dar uma revertida assim nessas questões para poder melhorar o nosso ambiente, para poder angariar um maior crescimento, especialmente, como você bem colocou, nas exportações, não ter esse critério como divisor de águas lá na frente, né? Então, Felipe, o nosso programa está meio que chegando ao fim, então eu gostaria que você desse uma fechada, então, com relação a esses pré-requisitos aí na balança, quer dizer, entre os problemas que temos, mais soluções que poderemos ter. O que você acha? Que entre uma coisa e outra, o saldo vai ser positivo ou negativo para 2022? Olha, Sérgio, eu quero agradecer pela oportunidade, sempre bom para nós da IFE poder discutir com a sociedade civil, as associações, as federações, sempre buscamos isso, né? Acho que o vídeo ajuda também a gente tornar as coisas mais didáticas, as mensagens, mas eu quero lhe dizer que é um quadro difícil, nós não podemos nos enganar. Eu acho que a direção para 2022 é ruim, por um lado, porque nós temos toda essa mudança no arcabouço das contas públicas, que vai produzir
um quadro que não passa rápido. Quer dizer, você vai distorcer expectativas, o juro fica pressionado, a tarefa do Banco Central de controlar a inflação é muito difícil, porque se ele pesar muito a mão na Selic, ele derruba a economia, por outro lado, ele tem uma meta de inflação para cumprir lá no fim de 2022. Neste ano, nós já vamos descumpri-la, né? Provavelmente a inflação ficará entre 8,5% e 9% até o fim de 2021, mais próxima de 9%. E no ano que vem deve haver uma redução da inflação, que é um dado positivo, mas crescimento ainda muito ruim. Então, eu acho que nós temos que começar a nos preparar para pensar o pós-2022. Como é que a gente vai poder, dentro de todos esses eixos que nós estávamos conversando, recuperar a capacidade de crescimento. O Brasil ainda tem uma renda per capita que é 1/4 da renda per capita dos países desenvolvidos. Então, o nosso desafio é o crescimento. A questão é como fazer isso de uma maneira organizada. O orçamento público precisa ser reorientado para investimentos. Nós temos que ter uma política de desenvolvimento e com responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal e a responsabilidade social, econômica andam de mãos dadas, deveriam andar de mãos dadas. A gente tem que saber que para gastar mais com uma coisa tem que gastar menos com outra, ou então arrecadar mais, o que também tem custos. E esses princípios básicos, eu tenho esperança de que nós vamos conseguir resgatá-los no médio prazo. Mas ano que vem vai ser um ano muito difícil. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela conversa. Bom, Felipe Salto, é sempre bom falar com você, você é uma pessoa brilhante, que tem realmente uns indicadores que são para nós, da sociedade, extremamente importante, ouvi-lo, para a gente poder se posicionar e se direcionar nos nossos negócios e poder passar isso aos nossos clientes, né? Com relação ao ano, especialmente o ano eleitoral 2022, que vai ser um ano de muita cautela, muito cuidado, e todo mundo precisa ter esse pensamento, essa consciência, que não será um ano muito fácil, não. Então, agradeço você mais uma vez por estar aqui conosco, a vocês que nos ouvem. Eu sei que vocês não gostaram, o papo estava gostoso, mas nosso programa é curtinho mesmo. Felipe, muito obrigado, agradeço e espero poder contá-lo com você mais vezes aqui no nosso programa. Viu? Um forte abraço. Obrigado, Sérgio. Um abraço.